Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, amanhã, 5 de setembro, é a data em que se comemora o Dia da Amazônia. É uma data que a cada dia se torna mais importante para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. A região amazônica estende-se por um vasto mundo de águas e florestas, onde ocorre o nascimento, a reprodução e a morte de mais de 1/3 das espécies que vivem sobre a Terra. Pela definição do Ministério do Meio Ambiente, a importância da Amazônia como fonte de matérias-primas e como agente regulador do equilíbrio climático global pode ser comprovada em números. Maior bioma brasileiro, ocupando 60% do território nacional, a região amazônica abrange ainda áreas do Peru, Equador, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Ali crescem e se reproduzem mais de 30 mil espécies de plantas, incluindo 2.500 espécies de árvores, que correspondem a 1/3 de toda a madeira tropical do planeta. A bacia amazônica, com cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e 1.100 afluentes, é a maior bacia hidrográfica do mundo. E seu principal rio, o Rio Amazonas, lança ao mar nada menos que 175 milhões de litros de água a cada segundo. São números gigantescos. Além da enorme reserva florestal, a Amazônia, de acordo com o Portal Brasil, abriga mais de 400 espécies de mamíferos, cerca de 1.300 espécies de aves e aproximadamente 380 espécies de répteis e 430 de anfíbios, além de 3.000 espécies de peixes. Não bastassem as reservas florestais, alimentares e medicinais, a Amazônia concentra ainda uma invejável riqueza cultural, incluindo os conhecimentos tradicionais sobre o uso sustentável de seus recursos naturais. Ainda bem que todas essas informações são objeto de uma consciência crescente. A consciência ecológica, ela vem sendo adquirida aos poucos, como sabemos, e felizmente os governos estão incorporando cada vez mais a questão ambiental nas suas agendas. É gratificante registrar que nos últimos 8 anos, a taxa de desmatamento na região foi reduzida em 84%, conforme destacou a própria presidenta Dilma no Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas ocorrido no mês de junho. Com esse resultado, o Brasil atingiu 76% da meta voluntária de redução do desmatamento prevista para 2020 e 62% da meta de redução das emissões de gases de efeito estufa. Esses índices resultam da combinação de políticas públicas adequadas com a consciência ecológica e a colaboração da coletividade. Ainda que tenhamos uma gigantesca tarefa pela frente, devemos lembrar que o Brasil é líder mundial na criação de áreas protegidas e que 306 delas ficam na Amazônia, algumas das quais sob os cuidados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e outras sob a responsabilidade dos governos estaduais. Os dados sobre o desmatamento e sobre a emissão de dióxido de carbono são coletados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, e enviados diariamente ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Com base nesses dados, estima-se que as ações de desmatamento na Amazônia hoje representam apenas 1,5% de todo o carbono lançado para a atmosfera no planeta. É um dado a ser comemorado, mas que não pode de maneira alguma nos levar a uma falsa zona de conforto. Temos que seguir trabalhando. Assim, senhor presidente, vejo com muita satisfação as ações como o Plano de Desenvolvimento Sustentável para a região amazônica, anunciado recentemente pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, o ministro Marco Antônio Raupp. É com satisfação também que vejo medidas
como a destinação de recursos no montante de 160 milhões de reais para o investimento em agricultura irrigada, abastecimento de água e inclusão produtiva da população amazônica em situação de extrema pobreza. Digo isso porque considero um contrassenso a existência de pessoas tão pobres e carentes numa região de tão exuberante riqueza. A Amazônia, abrigando apenas 12% da população brasileira, em uma área que corresponde a 60% do território nacional, tem uma carência muito grande em obras de infraestrutura, de transporte, de comunicações e de saneamento. Essa situação de pobreza e de exclusão em que vive boa parte das populações locais requer uma ação cuidadosa, mais efetiva, de integração econômica, de geração de emprego e de geração de renda, conciliada, contudo, com a preservação dos recursos naturais e com o equilíbrio do ecossistema. Uma ação, enfim, no modelo que propunha Chico Mendes, esse bravo seringueiro, sindicalista, ambientalista, que se tornou símbolo do ativismo ambiental no país e também com projeção internacional a partir da sua luta e do seu brutal assassinato. De fato, não há como falar da Amazônia em ativismo ecológico sem falar desse seringueiro, sindicalista e líder da preservação ambiental, exemplo de superação e identificação com os chamados povos da floresta, que ele defendeu com tanto ardor. Chico Mendes iniciou sua vida de líder sindical na década de 70 e logo se destacou por sua liderança. 2 anos depois, já participava da fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e elegia-se para a Câmara de Vereadores de Chapuri. Foi também um dos fundadores e dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Ele liderou o primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros, em 1985, quando foi criado o Conselho Nacional dos Seringueiros. Sua atividade sindical e sua proposta de união dos povos da floresta, reunindo indígenas, castanheiros, pescadores, quebradeiras de coco, babaçu e populações ribeirinhas, além dos próprios seringueiros, deram-lhe projeção internacional e forçaram os governantes a criarem áreas para a atividade extrativista não predatória. Chico Mendes contribuiu imensamente para essa consciência ambiental que hoje temos no Brasil. Por isso, nesse 5 de setembro, ao festejarmos o Dia da Amazônia e ao celebrarmos os progressos dos últimos anos no que diz respeito à preservação desse ecossistema, não podemos deixar de registrar o legado de Chico Mendes. E exatamente, senhor presidente, por ser senador do estado do Acre, um estado onde teve uma mudança política e uma mudança no rumo, no que diz respeito ao modelo de desenvolvimento a partir de 1999, quando foi eleito o companheiro Jorge Viana, governador daquele estado, é que faço essa referência a Chico Mendes no Dia da Amazônia. Foi a partir dos ideais de Chico Mendes, foi a partir das reflexões que ele propôs como sindicalista, que se iniciou no Acre o governo da floresta, um governo que tentou dar um novo rumo para o modelo de desenvolvimento que se cultivava até então no Estado. Antes, se imaginava a floresta como um empecilho ao desenvolvimento, como um empecilho à geração de empregos, como um empecilho a qualquer passo no sentido de conseguir melhores condições de vida para as pessoas. E a partir dessas experiências de governo que iniciaram em 1999, muitas coisas interessantes aconteceram. Há poucos dias, por exemplo, eu participei com o governador Tião Viana da comemoração dos 7 anos de existência da indústria Natex, que é uma indústria instalada em Chapuri, que utiliza a borracha natural de todos os seringais ali próximos para a produção de preservativos masculinos. Essa indústria fornece anualmente 100 milhões de preservativos para o Ministério da Saúde, ajudando com um percentual importante dos preservativos que o Ministério da Saúde precisa para promover suas campanhas de mais saúde para as pessoas e, principalmente, no que diz respeito a
principalmente no que diz respeito à proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis. Juntamente com a indústria de preservativos, nós podemos comemorar as diversas indústrias de castanha, hoje dirigidas pela Cooperacre, que tem a possibilidade de um faturamento de 30 milhões ano a partir do processamento da castanha coletada por milhares de castanheiros em todo o estado. Nós temos as experiências também na área de madeiras, com os projetos de manejo que estão em curso no estado. Nós temos também avanços importantes no que diz respeito à mecanização das áreas degradadas, como forma de promover maior produtividade nas áreas já exploradas pelo homem e, ao mesmo tempo, de dar um ponto de paralisação nos processos de desmatamento no estado. O Acre, ele tem algo como 15 milhões de hectares e desse total, apenas menos de 3 milhões são desmatados. E o governo do estado tem uma política de procurar dar uma atenção especial com mecanização nessas áreas já antropizadas, de tal maneira que a gente possa ter um aumento de produtividade e, ao mesmo tempo, uma diminuição da pressão sobre a floresta. E esses números todos têm contribuído, esses investimentos todos têm contribuído para a diminuição do desmatamento e a diminuição das emissões de gases de efeito estufa. E isso tudo é objeto de reflexão e de comemoração nesse 5 de setembro que comemoramos amanhã, o Dia da Amazônia. A ministra Isabela Teixeira esteve na última terça-feira no Acre, abrindo a Semana do Meio Ambiente. O prefeito Marcos Alexandre vai anunciar amanhã em Rio Branco, a área de proteção ambiental Raimundo Irineu Serra e vai inaugurar exatamente o escritório técnico para que vai dar vazão a todas as demandas da área de proteção ambiental Raimundo Irineu Serra em Rio Branco. Mais um passo importante no sentido de promover a consciência ambiental e, ao mesmo tempo, de cultivar a cultura dos povos da floresta, que tem muito a nos ensinar. E os objetivos dessa área de proteção ambiental Raimundo Irineu Serra para a educação ambiental em Rio Branco é algo muito importante. Pretende restaurar o ecossistema natural das áreas degradadas, pretende proteger as manifestações culturais originárias, como o Santo Daime, a União do Vegetal, bem como o plantio e o cultivo de espécies que são utilizadas nesses rituais. Tem como objetivo incentivar a manutenção das populações tradicionais, garantindo-lhes o uso sustentável dos recursos naturais. Tem como objetivo incentivar o manejo e o uso sustentável dos recursos naturais existentes pelas populações tradicionais existentes. Tem também como objetivo adequar a ocupação e o uso da área compreendida pela unidade de conservação e também as diretrizes estabelecidas no zoneamento ecológico e econômico. E assim, senhora presidenta Ana Amélia, que teve a oportunidade e nos deu a honra de visitar o Acre ultimamente, espero que a senhora faça novamente, porque o Acre vai estar de braços abertos para recebê-la. Assim, a gente procura fazer nessa véspera do Dia da Amazônia uma reflexão sobre tantos passos que foram dados e tantos desafios que temos pela frente. Tantos desafios que não permitem que a gente se acomode. A gente precisa estar permanentemente em luta, seja em qual for a área do desenvolvimento humano, a gente tem que estar atento para poder levar melhores condições de vida dessas pessoas, porque não existe outra forma de preservar a Amazônia e de dar um sentido real para a Amazônia, se não for dando uma atenção especial para os povos que vivem na floresta amazônica. E exatamente por isso, quando a gente fala de proteger a Amazônia, a gente imagina em buscar alternativa de vida sustentável, que envolva o econômico, que envolva o social, que envolva o cultural, para que essa população possa se desenvolver plenamente
e possa contribuir mais e mais com a sociedade brasileira e a sociedade planetária com suas experiências. Então, nessa véspera do dia 5 de setembro, Dia da Amazônia, eu faço aqui o meu reconhecimento aos esforços, tanto do governo federal quanto do governo do Estado do Acre, no sentido de promover experiências sustentáveis, experiências que vão certamente dar melhores condições de vida para o nosso povo, como inauguramos recentemente a primeira etapa do complexo de piscicultura em Rio Branco, que é exatamente uma forma também de levar aos pequenos produtores uma alternativa econômica sem pressão à floresta a partir da atividade da piscicultura. E assim tantas outras atividades como as florestas plantadas, o incentivo ao plantio de árvores que está acontecendo em praticamente todos os municípios a partir do esforço do governador Tião Viana e da sua equipe. Então, senhora presidenta, senhores senadores, concluo esse meu pronunciamento fazendo esse reconhecimento às ações do governador Tião Viana e do governo da presidenta Dilma e, ao mesmo tempo, mantendo o desafio no sentido de que a gente deva estar permanentemente atento à necessidade de promovermos o desenvolvimento da Amazônia, mas com sustentabilidade, levar tecnologias, levar a indústria para que a gente possa processar aqueles produtos e garantindo melhores condições de vida para o povo amazônico e melhor possibilidade da Amazônia contribuir mais para o Brasil. Muito obrigado.